Abra sua Bíblia no livro do profeta que anunciou o local exato do nascimento de Cristo, Belém. Fica depois de Jonas e antes de Naum. Seu nome é Miqueias. Abra a Bíblia e acompanhem comigo. Miqueias, capítulo 6. Uma coisa que Deus não quer de nós. Deus não quer religiosidade. O que eu quero dizer com isso? Você já conhece, já ouviu aquela pessoa que se veste de crente, tem linguajar de crente, frequenta a igreja como crente, mas não vive como crente. Na igreja parece Jesus. Em casa parece o diabo. Parece crente, mas não é. Quem já não passou pela frustrante situação de encontrar na geladeira aquele calor, aquele pote de sorvete, quando você chega perto dele, abre ele por dentro, não é sorvete, é feijão. Parece, mas não é. Aquela pessoa que quando a gente olha por fora, parece crente, mas à medida que a gente vai conhecendo, opa, não é crente. É a famosa religião de aparência, é um hipócrita, um ator, um sepulcro caiado, um fariseu. Sepulcro caiado, os irmãos sabem, né? Sepulcro é um túmulo, caiado, pintado de cal, branquinho, florido por fora, mas por dentro, podridão. É aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Os irmãos acharam o livro de Miqueias? Deus não quer religiosidade. Eu vou fazer uma leitura até o versículo 8, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando para os irmãos, para a gente meditar nessa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Miqueias capítulo 6, verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Como a gente aprendeu na escola dominical hoje, a palavra ouvir, ela tem um sentido mais profundo, que significa obedecer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouviu a palavra, então obedeça, coloque em prática. É isso que Deus está chamando o seu povo. O versículo 2. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu, não é com os ímpios, é com o seu povo. E com Israel entrará em juízo. O que Deus está fazendo aqui? Deus, ele está convocando um tribunal. E ele está chamando testemunhas, os montes. Por que Deus está fazendo um juízo e chamando os montes como testemunha? Porque era nos montes que o povo de Deus estava pecando, se prostituindo, adorando falsos deuses. E ele chama os montes para testemunharem contra o seu povo. Imagina, meus irmãos, se Deus chamasse o lugar onde moramos para testemunhar a respeito de nós. O que a nossa casa diria a respeito de nós. O que o nosso local de trabalho diria sobre nós. O que o nosso celular diria sobre nós. Então Deus faz uma pergunta, versículo 3. Povo meu, que tenho te feito? E com que te enfadei e te irritei? Responde-me. A gente está perguntando, o que Deus fez de mal para Israel? Por que eles estão rejeitando ele, rejeitando o seu senhorio, a sua palavra, os seus mandamentos? Por quê? Deus vai mostrar para eles o quanto ele foi bom com eles e o quanto ele é bom conosco. Versículo 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão te remi. Ou seja, ele os salvou. Cristo nos salvou, amém? Nos tirou do mundo, nos tirou da escravidão do pecado. Lembra, irmão, onde você estava antes de conhecer Cristo? Como era a sua vida? Lembra, irmão, de onde ele te tirou? Responde para mim. Existe um bem maior do que a vida eterna? Olha o tamanho de presente, olha como Deus foi bom conosco. E ele diz o seguinte: enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, além de nos salvar
Ele coloca pessoas nas nossas vidas. Ele coloca líderes. Ele colocou o pastor Gileade nessa congregação para nos pastorear. Ele colocou a irmã Annelise no círculo de oração. Ele colocou o pastor Carlos para estar ajudando a congregação também. Ele colocou o irmão Dodson para liderar os jovens. Olha como Deus foi bom conosco, colocando homens e mulheres de Deus ao nosso lado. Colocou pessoas na nossa vida para nos ajudar, guiar, nos aproximar de Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, professores, irmãos, uma família. Irmãos, Deus foi tão bom conosco que Ele nos abençoou com uma igreja bíblica, uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Tem muito rebanho do Senhor que está sofrendo aí fora, porque não estão dando a grama verde, a palavra de Deus. Estão dando palha, que não alimenta. Irmãos, eu costumo dizer assim, né? Frequente uma igreja mais próxima da sua casa. Não, irmãos. Frequente uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Amém? Verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Ou seja, quem conhece a história sabe que tentaram amaldiçoar o povo de Deus, mas a maldição se transformava em bênção. Ou seja, Deus dando livramento. Quantos livramentos Deus nos deu? Quantas vezes você pensou, é o fim, acabou, não tem mais jeito. Aí o que Deus faz? Deus vira o cativeiro. Ele dá uma nova história para nós em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Sitim é antes do Rio Jordão. Gilgal é depois do Rio Jordão. Ou seja, ele está falando o seguinte, esse Deus maravilhoso, olha como Ele é bom. Ele nos fez atravessar o Jordão, nos tirou do deserto e nos colocou na terra que Ele prometeu. Aquilo que Ele falou que Ele ia fazer, Ele fez. Ele é um Deus que cumpre promessas. Amém? Ele nos ajudou a atravessar o deserto, enfrentar os problemas, derrotar os inimigos, as tribulações desse mundo. Ele nos ajudou a enfrentar as crises financeiras, as crises familiares, as crises espirituais. Ele sempre esteve conosco, irmãos. E ele continua, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Viu como Deus é bom? Estavam murmurando. Olha como Deus é bom. Então, como eles não têm do que se queixar diante de Deus, agora no verso 6 eles vão fazer uma outra pergunta. Agora é o povo falando para Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Irmãos, eles estão dizendo o seguinte, tudo bem, Deus, a gente falhou aqui, falhou lá, mas nós somos religiosos. Nós vamos aos cultos, nós oferecemos sacrifícios. Olha o que ele diz. Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano. Não é isso que o Senhor quer que eu faça sacrifício? Mas o que Samuel diz para Saul? Alguém lembra? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Deus não quer religiosidade. Ah, mas se eu fizer em grande quantidade, fazer mais do que o Senhor pediu. Verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Deus não quer religiosidade. Mas e se eu fizer do meu jeito, mesmo que esteja contradizendo o que está escrito na tua palavra? Por exemplo, darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, oferecendo os seus filhos em sacrifícios. Deus não quer religiosidade. Eles queriam fazer o que Deus nunca pediu para fazer. Aliás, queriam fazer aquilo que Deus condenava, proibia o sacrifício de crianças. Eles queriam usar práticas pagãs na adoração. Um costume muito comum em outras igrejas, usando práticas pagãs na adoração a Deus. Mas Deus não quer religiosidade. O que Deus quer então? Como é que eu vou saber o que Deus quer? Irmão, está
escrito, está revelado. A vontade de Deus não está oculta. Veja o verso 8, para a gente finalizar. Ele te declarou a homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Deus não quer religiosidade, Deus quer relacionamento, comunhão, intimidade. Como? Amando Deus e ao próximo. Ele te declarou o que Ele quer, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Com quem nós prestamos misericórdia, irmãos? Para com o próximo. E andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, amando a Deus, mostrando a nossa dependência, como o irmão Jonas orou, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Quem já ouviu a frase, eu amo Deus. E o irmão, com ele eu tenho uns probleminhas. O importante é amar Deus. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê e odeia o seu irmão que vê, é um filho de Gepeto, é um Pinóquio, é um mentiroso. Ele está praticando religiosidade. Amém? O que Israel tinha? Tinha liturgia, tinha culto, tinha sacrifício, tinha oferta. Mas era uma liturgia sem latria, adoração. Era um culto sem verdadeiro amor a Deus. Tinha liturgia? Tinha, mas era uma liturgia sem diaconia, sem servir ao próximo, sem amor ao próximo. O que Deus quer para a gente finalizar? Oséias, capítulo 6, verso 6, palavra repetida por Jesus aos fariseus, aqueles que tinham uma religiosidade e não tinham comunhão, não tinham relacionamento, não tinham intimidade. O que Deus quer de nós para nós finalizarmos aqui? Oséias 6, 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, ou seja, amor ao próximo e não religiosidade, liturgia vazia, e o conhecimento de Deus mais que o holocaustos. Religiosidade não, e sim amor a Deus. Amém, meus irmãos? Nós agora sabemos o que Deus quer de nós. Deus não quer religiosidade, Deus quer comunhão, relacionamento e intimidade. Vamos de novo, para a gente finalizar. Deus não quer, Ele quer comunhão, relacionamento. Amém. E isso se faz amando a Deus e ao próximo. Que nós exercemos esse amor derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.